Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, mais um dia aqui, né? A gente começar o nosso trabalho espiritual, né, pessoal? Nossa expansão da consciência, a gente melhorar, tá, pessoal? E agradecer a vocês que eu tô vendo que meu vídeo aí, tá, pessoal? Tá sendo bastante procurado, visualizado aí. Vocês estão visualizando. Além de vir vocês visualizar, tá, pessoal? Vocês estão compartilhando, tá? Vocês estão compartilhando aí. Deve ser com alguém que você conhece, né? Pessoas que você conhece deve estar compartilhando o meu vídeo, tá? E eu espero que ajude tanto você quanto essa pessoa que você está compartilhando o meu vídeo, tá, pessoal? Os temas tá interessante, né? Tá interessante os temas aí, tá? Graças a Deus. É a espiritualidade, tá? Trazendo mensagem para a nossa alma, nosso coração, tá, pessoal? Para a gente melhorar, para a gente se tornar uma pessoa espiritualizada, tá? É o que eu sou. Sou uma pessoa espiritualizada. Tudo meu é trabalho da espiritualidade na minha vida, tá? No sofrimento, na dor, na alegria, a gente está sempre trabalhando a nossa espiritualidade, tá, pessoal? Não vai ser nada que vai nos separar do amor de Deus, né? Que está em Cristo Jesus. Nada vai separar a gente dessa vibração, né? Eu até falei aí sobre a força do amor. Então, essa força, essa energia, ninguém vai separar a gente. O único que pode separar de Deus é você, pessoal. Só você resistir, só se você não querer, tá? Aí é a única pessoa que pode separar de Deus é você mesmo, tá? Entende, pessoal? Graças a Deus, vou tomar um chá aqui. Tempo esfria, esquenta, né, pessoal? Como é que tá aí no seu na sua cidade, no seu bairro, onde é que você mora, como é que tá o clima, né, pessoal? O clima, essa época, né, ele é assim, chove, faz frio, depois esquenta, é essa coisa, tá? Por isso que a gente tem que se cuidar, tomar um chazinho assim de limão como é? Com boldo, né? Tomar suco de limão, tal. A gente tem que se cuidar, tá, pessoal? Porque a gente tem um corpo ainda, nosso corpo ainda não é perfeito, tá? Nosso corpo ele é temporário, um corpo temporário, tá? Que a gente tem, tá? Tá usando aqui, mas a gente tá usando temporariamente até o tempo que a gente cumprir nossa jornada, tá? Então vamos aproveitar cada oportunidade aqui para a gente, como é que se diz? Fazer aquilo que a gente tem que fazer. Porque Deus só está mantendo a gente vivo aqui, tá, pessoal? Para a gente fazer o nosso propósito, tá certo? Então, por que eu estou dando essa introdução, pessoal? Eu estou dando essa introdução aqui, por quê? Porque eu tenho visto aí que tem pessoas novas, tá? Não entende ainda como é que é Deus, onde está Deus, eu vejo, estou vendo aí muitas pessoas com dúvida em relação a isso. Como é que a gente faz para a espiritualidade estar na nossa vida, irmão Samuel? A gente tem que levantar a mão, aceitar Jesus, ir para a igreja, se batizar nas águas. O que é que a gente tem que fazer? Eu vejo aí, tá, muitas pessoas com essas dúvidas, tá, pessoal? Mas é porque, além de existir pessoas que estão colocando coisas
que não tem nada a ver com o trabalho da espiritualidade, essas pessoas estão enganando pessoas, desviando você da conexão, do alinhamento espiritual verdadeiramente. E é isso que ontem a gente falou, né? A mentira, é isso que a gente falou lá ontem, né? O meu tema de ontem. É isso que o inimigo quer, pessoal. Que você fique na mentira e não entre nesse alinhamento. Qual alinhamento? O alinhamento com valores, com frequências elevadas. Porque aí você não se conecta a Deus, tá? Então é isso que o inimigo vem fazendo, tá? Muito grupo religioso ensinando errado as pessoas, tá, pessoal? É uma confusão só, tá? Por isso que eu aconselho você aqui, tá, pessoal? Sempre tá aqui no meu canal, Coisas Espirituais. Quando você quer estudar, vem aqui. Eu tenho vários temas aqui, vários vídeos temas aí para você estudando, pesquisando, tá? Porque as pessoas que estão aqui assíduas no meu canal, elas não têm mais essas dúvidas. A nuvem negra saiu da mente dela, tá, pessoal? Os grupos religiosos estão colocando nuvem negra, porque são preparados, pessoal, pelos falsos profetas, os espíritos malignos, esses grupos religiosos, para desviar você do alinhamento verdadeiro, da conexão verdadeira com Deus, do alinhamento verdadeiro. Então, entende? E uma pessoa, pessoal, inocente, tá? Até tá com desejo de buscar coisas espirituais, é enganada com isso aí, tá? Eu sinto muito, então, por isso que eu venho aqui falar sobre isso de novo, para ver se vocês entram na nossa consciência, no nosso cabeção. Eu não tenho muito cabeção, não, né, pessoal? Mas para ver se entra na nossa consciência, né? Não é na cabeça, não, pessoal, é no campo mental. Porque essas coisas, tudo que a gente está usufruindo, tá? Conhecimento, tá tudo no nosso campo mental. O que vai fazer com que você mude a sua vibração, tá? Então, pessoal, qual é o tema que a gente vai falar hoje? O que é o alinhamento espiritual? Então, o que é isso, pessoal? Alinhamento. Ontem a gente até falou, né? Porque se você mente, você fica numa frequência corriqueiramente, sempre mente, então você cria um campo mental, o qual você desalinha espiritualmente, então você não se conecta com a sua essência. E quando você não se conecta com a sua essência, né? Que é conhecida como eu interior, centelha divina, Espírito Santo, você não se conecta com Deus. Porque é esse ser que está em conexão com Deus, pessoal. E se a gente desconecta, então, como é que a gente desconecta da nossa essência? Praticando frequências abaixo do que é a frequência dessa essência. Aí a gente não está alinhado, a nossa energia não está batendo com a energia do nosso eu superior, centelha divina, a nossa essência. Então, o que é que a gente está? Está desalinhado da nossa verdadeira essência. E aí você está desalinhado de Deus. Entende, pessoal? É isso. É isso, mas olha a religião, a confusão que ele está criando nas pessoas, as perturbações. Então, como é que a gente faz para a gente se alinhar, irmão Samuel? A nossa essência, que aí a gente se conecta com Deus. Vocês, como é que se diz? Pensamento, sentimento, emoção e ação. O que você está fazendo está alinhado com essa frequência da sua alma. Se a sua alma está mandando você amar, está mandando você... Então, mas você aqui está mentindo, não está amando, ninguém está
sabe? Então, você não está de acordo, então você está fazendo uma coisa, não está alinhado com sua alma. Entende, pessoal? É isso que as pessoas precisam entender. Aí é por isso que os religiosos vão enganar você. Ah, você tem que vir para aqui para a igreja, aqui você vai receber o Espírito de Deus, vai receber a centelha divina. Ou então os espiritualistas. Venha fazer o alinhamento da seu espiritual. Aqui você vai vir para essa imensão que você vai alinhar o seu chakra, vai alinhar a sua espiritualidade. Não tem nada disso, tá, pessoal? Não é você ir participar de uma coisa, pronto, agora eu estou alinhado. Não é como você ir também entrar na igreja, vai aceitar Jesus, pronto, agora eu já sou de... Não é assim, pessoal. É cada momento, é você todo dia trabalhando a frequência, a espiritualidade, o pensamento, a emoção, tá? É no nosso dia a dia, a gente está alinhado com a frequência dele. É isso, pessoal. E essas pessoas estão enganando vocês, tá? Porque tem interesse, né, pessoal? Dinheiro, né? É o que... Olha, ó, falou, a luz está querendo apagar, ó, tá vendo, pessoal? Não quer que a gente faça o nosso vídeo aqui, ó. Então, e o que é que essas pessoas acham assim? Dinheiro, tá, pessoal? Vai chamar você, aí vai dizer para você ver. Isso está acontecendo agora direto com os que se dizem que tá passando como é que se diz? O despertar espiritual. Tá? Venha fazer menção. Aqui vai ter o alinhamento espiritual, tal. Aí, vários cursos aí, vários para vocês aí pagarem aí, tá? Tá aí, pessoal. Pode ir aí, tá? Mas não é assim, tá? Aí vai lá, você lá, aí deve cantar música, deve meditar lá. É igual a igreja, né? Canta música, ora tal. Aí depois você vem para casa. Aí depois tá chutando balde, tá fazendo o que bem entender aqui na realidade. É assim, pessoal, tá virando também uma religião, tá? O meio de falar do despertar foi o que eu falei ontem. É o falso despertar. Tá levando as pessoas para o falso despertar. Porque sem verdade não tem despertar. Aonde tem engano, não tem despertar, tá? Esqueça. Então, o nosso tema hoje é o que é o alinhamento espiritual. O que é isso, pessoal? Nossa, irmão, o que é isso aí? Não estou entendendo o que você está dizendo. Então, aí eu coloquei a pergunta: e por que temos que entrar nesse estado de harmonia elevada? Então, é um estado que a sua consciência está vibrando, né? Você entra naquele estado de harmonia elevada. Então, por que uma harmonia elevada? Porque você vai estar em harmonia com a sua essência espiritual. Você está alinhado. Então, você está numa vibração, uma harmonia elevada. O alinhamento é para levar harmonia. O equilíbrio é o caminho do meio, tá? Para a sua consciência. Entende, pessoal? Entende como é isso? Então, por isso que todo dia a gente tem que ir melhorando a nossa frequência, tá? Eu sei que é difícil porque tem consciências aqui ainda muito perturbada, tá? Nossa, pessoal, é uma perturbação em todos os setores da sociedade existe mente perturbada ainda, que não está entendendo o que está fazendo aqui, está envolvido com as coisas aqui, tá? E isso mesmo, irmão. A gente veio viver essa experiência aqui. Quem que veio viver? A nossa consciência. Você ganhou um corpo, né? Nasceu, né? Tá aqui. Então, você tem que tomar consciência disso agora. Aí ele fala, o que é o alinhamento espiritual? Então, o que é isso, pessoal?
Ele fala, o alinhamento espiritual se refere à harmonia entre a vida interior de uma pessoa, seus valores, crença e propósito mais profundo, e suas ações e decisões e comportamento externo. Então, ele está dizendo que você tem que viver em harmonia, né? É você mesmo, com a sua vida interior, que é a essência, né? Com os valores éticos e morais, sua crença no Deus verdadeiro e o propósito de vida mais profundo que tem na sua alma. Então você tem que viver em harmonia com isso. E as suas ações e decisões e comportamento externo. Então, suas decisões têm que refletir esses valores, essas coisas, harmonia que é a gente colocar no nosso comportamento externo. É isso que você tem que fazer. Entende, pessoal? É você agora que tem que fazer a avaliação. Ele fala, esse estado, então, quando fala de estado, não está falando de estado da Bahia, né, de Sergipe, não está falando de estado do Brasil, não, tá, pessoal? Quando ele está falando estado, é um estado de consciência. Então, ele está falando da consciência. Ele fala, é um estado, então, esse alinhamento é um estado em que a pessoa se sente conectada com algo maior do que ela mesma. Então, com Deus, você está se sentindo conectado com Deus, buscando viver de acordo com seus princípios e valores espirituais. Então, ela começa a colocar aqui na prática os valores espirituais, tá? Ela começa a colocar esses valores que estão na alma dela aqui nessa. Então, ela está vivendo de acordo com esses valores. Então, todas as decisões dela, todas as coisas é de acordo com esse valor espiritual. Então, a pessoa que está alinhada, ela está nesse estado de consciência. Entende? É o que eu tô. Toda a minha decisão, toda a minha coisa é para que eu coloque essa minha espiritualidade para fora. Ajude pessoas, faça o bem, tá? É todo o meu viver aqui agora, né? É o que Paulo fala, né? O meu viver é Cristo, né? Se morrer é lucro. Será que é lucro, né, pessoal? Então, ele vai buscar viver de acordo com os princípios e valores espirituais. Então, é uma consciência que está num estado de harmonia, que ele busca essas coisas espirituais. Ele se alinha com essas coisas mais elevadas. Então, pessoal, repare as pessoas que estão vivendo ao seu redor, se elas estão com esse alinhamento espiritual. Qual é os valores dela? O que é que elas buscam? Pela conversa, pelo comportamento, você dá para perceber se a pessoa é espiritual ou não. Você dá para perceber se a pessoa é religiosa. Entende? Eu percebo aqui. Então, pelo arriar das malas, você já conhece o viajante, da onde ele está vindo. Você nem precisa perguntar de onde você está vindo com essas malas todas aí, com você carregando tudo isso, então, porque ela está carregando tudo ali, energeticamente, tá, pessoal? É as malas que ela carrega, então, dor, sofrimento, então a pessoa perturbada, você já sabe o que é que está acontecendo na vida, então o que é que ela está carregando nas costas ali? Talvez até esteja carregando um obsessor aí nas costas dela. Tá? Então, você já sabe de onde vem essa pessoa. O que ela está se alinhando. Então, você sabe, tá? A maioria dos médios sensitivos, eles sabem, pessoal, porque eles sentem a vibração. Através da vibração da pessoa, ele percebe já como é a pessoa, a vida da pessoa, tá? As pessoas tentam esconder. Por quê? A gente tem um ego, uma máscara. A gente quer esconder das outras pessoas.
tá, pessoal? Mas não tem como esconder, tá, pessoal? Você tenta esconder aqui das pessoas, as outras pessoas que estão dormindo não vão perceber isso. Isso é um olhar meu, que tem com um olhar, uma visão mais holística. Aquele que não tem essa visão holística, esse entendimento, ele não consegue ver isso nas pessoas, tá, pessoal? É por isso que os pastores enganam aqueles que estão dormindo espiritualmente, tá? Então, aí ele fala, em outras palavras, o alinhamento é um processo. Então, um processo que significa que o quê? Sua consciência entrou. Um processo de buscar uma vida mais autêntica, significativa, onde as ações diárias refletem as convicções mais profundas da pessoa. Então, da alma da pessoa. A pessoa está refletindo aquela essência da alma. Então, ela está alinhada àquela coisa da essência da alma dela, mais profunda. Então, ela vai buscar uma vida mais autêntica, verdadeira. É ser uma pessoa verdadeira, não vai mentir, né? Você viu ontem o vídeo de ontem, né? A mentira espiritual, né, pessoal? Então, quando a gente está alinhado aí, a gente se torna mais autêntico, não mente. A gente fala, velho, não tem nada para esconder de ninguém. Criar máscara, pessoal. Tem gente que tira as máscaras. Ser sincero, verdadeiro. É o que eu estou tentando passar aqui. Você sabe, eu sou um rapaz que vive na periferia, eu sou de renda baixa, né? Minha mãe é lavadeira. Vocês sabem tudo aqui que eu já contei aqui. Conto meus sonhos aqui. Vocês veem aqui. Então, é transparência. Eu não tenho nada para esconder de ninguém, pessoal. Tá? Então, viva de uma forma assim, verdadeira, autêntica. Tá? Não tem nada de que se envergonhar. E você fazendo bem. E eu fazendo espiritualidade, mesmo assim, com todas as minhas dificuldades que eu encontro aqui nessa realidade. Mas eu estou sendo autêntico, verdadeiro. Não estou alinhado com nenhum grupo religioso. Entende? Para isso. Por quê? Porque eu tenho que falar aquilo que está na minha alma. Já pensou as coisas que eu falei aqui? Ó, a luz quer apagar, ó, pessoal. A luz quer apagar aí, tá? Já pensou as coisas que eu falei aqui? Os grupos religiosos não vão aceitar isso. Entende, pessoal? Então, e eu já sabia disso, tá? Que eles não querem falar sobre esse despertar. Então, aonde não há verdade da alma, não vai haver despertar da consciência, tá? Aí ele fala, isso pode envolver prática como meditação, oração, estudo das escrituras ou qualquer atividade que fortaleça a conexão como que é considerado sagrado e transcendente. Então, a conexão com Deus. Então, práticas que ajudem você a se conectar com o sagrado, com Deus, né? Que entre nessa alinhamento, essa frequência, é importante a gente praticar, pessoal. Mas as práticas mais comuns, né? Que eu acho que a maioria pratica é o quê? Meditação, oração, estudo das escrituras, né? Estuda livro também espiritual. É o que a gente faz aqui. Aqui eu tiro de vários textos espirituais, ainda a gente lê as escrituras, a Bíblia aqui. Não é isso? Segundo, de acordo com o nosso tema, tá? Para ver se o tema está batendo com que Cristo, os apóstolos, os profetas estão falando. Se isso está a ver. Então, eu pego esses testemunhos para reforçar a verdade que está dentro da gente. Porque aí por isso que quando vocês ouvem, vocês falam, nossa, é verdade, eu senti, é verdade isso. Vocês colocam aí. E o que é que eu escrevo? Essa verdade está dentro de nós, irmão. Já estava lá, já está lá.
as informações que foram deixadas só é para reforçar o nosso entendimento, a nossa fé, a verdade que já está dentro da gente. A gente alimentar nossa essência espiritual. Ela só se alimenta de verdade. Mentira, essa essência da gente não se alimenta, tá? Então, aí ele fala, o alinhamento espiritual não é um destino final. Então, não é uma coisa, eu cheguei, pronto, estou alinhado. Não é. É uma jornada contínua de autoconhecimento e busca por significado. Então, é contínua. É todo dia que você está aqui, você está trabalhando o autoconhecimento, observando, tá? É um processo que a sua consciência está, que envolve harmonização entre o mundo interno e o mundo externo. Então, você está em harmonia, tá? Como é o seu pensamento com o mundo interno, com o mundo externo. Então, seu pensamento esteja alinhado com o que você está fazendo, com a sua alma. Então, qual é o desejo da sua alma profundo? É fazer o bem, amar o próximo? Então, você tem que colocar isso aqui, externamente. Mas o que é que acontece com as pessoas? Ela se identifica com o ego, ela não sabe que ela é uma essência espiritual, ela tem a centelha divina, né? Ela não sabe, então ela se identifica com ela, então ela faz a vontade do ego. É isso que está acontecendo agora. E o inimigo quer enganar você para deixar você aí nessa frequência. Para você não sair daí, para você ficar enganado. E eu estou tentando aqui despertar, tá? E o inimigo me ataca de dia, de noite, de tarde, me ataca. Mas eu estou aqui, pessoal, tá? Enquanto Deus está me dando vida aqui nessa realidade, eu estou aqui falando para vocês. Então, harmonização entre o mundo interno e o mundo externo. Buscar uma vida mais íntegra e coerente. Então, você ter integridade é uma vida mais coerente, tá? Se eu me declaro que eu sou uma pessoa espiritual, cristão, eu sou uma pessoa, né, que estou conectada com Deus, então a minha atitude tem que ser dessa forma. Eu vi muitas pessoas fora desse alinhamento, porque ela dizia que era de Deus, mas quando ela estava lá fora, ela estava se comportando fora do padrão que ela estava dizendo que ela é porque ela não estava alinhada verdadeiramente. Agora, isso eu entendo, pessoal. Na hora que eu estava nos grupos, né? Isso acontecia, eu não entendia. Nossa, pessoal, isso me trazia uma confusão, assim. Eu digo, por que essa pessoa está fazendo isso? Ela não é de Deus? Ela não pula lá na igreja, diz que está com o Espírito Santo, mas por que ela está agindo assim? Eu não entendia, tá, pessoal? Ainda estava novo, estudando a Bíblia, né? Indo para as religiões, observando. Ainda não tinha conhecimento. Mas quando eu fui tomando a minha lapada, fui crescendo, aí agora eu entendo o que está acontecendo, tá? Aí ele fala, o alinhamento é fundamental para o crescimento pessoal e espiritual. Então, esse alinhamento é fundamental, você estar alinhado, porque você cresce pessoalmente e espiritualmente. Se a pessoa não está alinhada, pessoal, não vai haver crescimento, tá? Ela só vai ser um inchado, né? Ela não tem crescimento interior, tá? É isso que está acontecendo com muitas pessoas em grupo, tá? Religioso, tá? Ela não cresce espiritualmente, não melhora. Aí por isso que você não vê a pessoa não melhora, né? Aí ele fala, quando uma pessoa está alinhada espiritualmente, eu vou repetir, tá?
espiritualmente, você está alinhado, o seu espírito está alinhado com Deus espiritualmente, ela tende a tomar decisão que estão em conformidade com seus valores e crença. Então, valores éticos e morais. Então, na crença em Deus. Aí ela toma atitude segundo isso. Tá? Pessoas que está alinhada espiritualmente. Então, ela é espiritual. Quem não é, ela vai tomar decisões aí erradas, tá, pessoal? E já viu, né? Vai ser um pandemônio, tá? Aí ele fala, isso não apenas traz paz interior. Então, é um sinal daqueles que estão alinhados com Deus, com a sua espiritualidade. O que é que ele sente? Uma paz interior. Muitos sentiram aqui, tá? E tem muitos que estão sentindo, é por isso que estão voltando a assistir meu vídeo. Qual é o atrativo do meu vídeo aqui, pessoal? Um canal pequenininho, qual é o atrativo? O que essas pessoas estão vendo? O que é que está atraindo ela? Tem pessoas que dizem que está viciada de ouvir aqui, então ela está viciada na frequência, que traz uma paz, quando ela ouve a minha voz, traz uma paz, traz um refrigério. É isso que ela está viciada. Né? Não é em mim, não, tá? Aí, então, traz uma paz, mas também fortalece a fé e a confiança em Deus. Então, se a pessoa tem uma fé forte e ela confia em Deus verdadeiramente. Para os espirituais, as pessoas, esta prática é uma forma de viver a vida em obediência ao mandamento de Deus. Então, a pessoa está vivendo de acordo com como Deus quer. Porque quando ela se junta à alma espiritual dela, o ser divino dela, esse ser divino ele vai influenciar a você colocar comportamentos elevados, promovendo uma relação mais íntima com o Criador. Então, como é que você tem relação íntima com o Criador? Você tem que ter relacionamento íntimo com o Criador, né, pessoal? Como é que você tem? Seu espírito. Porque Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito, em verdade. Não é assim que está escrito? Ou eu estou errado? Então, Deus tem relacionamento com o seu espírito, a sua consciência. Como é? Como é que acontece isso? Então, é esse alinhamento. Quando você se conecta à sua essência divina, então essa essência divina, ela é uma parte do Criador, ela é uma centelha divina. Então, quando você está tendo relacionamento com essa parte divina, que é o eu superior, que é a centelha divina, você está tendo intimidade com o Criador, o Todo-Poderoso. O que mais? O incognoscível. Qual é o outro nome que as pessoas dão para Deus? O eu sou, o Todo-Poderoso, né? O Deus de Israel, o Deus de Isaac e de Jacó. Você está tendo um relacionamento. Qual é o outro nome aí? E do Jeová Jireh, Jeová não sei o quê, tá? Então, você está tendo um relacionamento com esse Deus quando você se conecta à sua essência, que é conhecida como a centelha divina, o Espírito Santo, o eu superior, né? Quando você se conecta a essa essência, você está tendo um relacionamento íntimo com o Criador. E o Criador quer que você tenha relacionamento íntimo com ele. Porque senão ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, que eu não conheço você. Então, você não tem, se você tem uma intimidade, você conhece a pessoa. Entende? Aí o que mais? Ele fala, embora o alinhamento espiritual seja desejável, né? Ele pode, então, o alinhamento, né? Pode apresentar desafios significativos. A vida cotidiana, com suas distrações, pressões,
pode dificultar a manutenção desse alinhamento. Então, essa é a nossa dificuldade, tá, pessoal? Em manter a frequência desse alinhamento, do nosso alinhamento. Por quê? As distrações do mundo que a Matrix preparou, as pressões, as consciências que estão aqui perturbadas, problemas que acontecem. Então, cria uma dificuldade para a gente ficar nessa frequência com Deus. Ter relacionamento. Cria uma dificuldade. Por isso que você tem a oportunidade, aproveite, pessoal, né? Seja uma pessoa que esteja ali orando, meditando, né? Estudando, porque aí você está se alinhando com a frequência mais elevada. Porque o que só tem aqui, pessoal, só é perturbação. Perturbação para nossa mente, tá, pessoal? E o que faz o quê? Dificulta a gente se manter nessa frequência boa, né? Amar a pessoa. Então, quando você tem para fazer o bem à pessoa, aproveite e faça o bem. Porque é difícil, pessoal, tá? Eu estou falando assim, mas é por isso que a gente tem dificuldade. Aí ele fala, além disso, dúvida e crise de fé pode surgir, levando a pessoa a questionar sua relação com Deus. Então, a pessoa pode entrar até nessa dúvida, crise de fé, pelo problema, tá? Então, o problema se torna tão grande que ela não consegue, ela se desalinha da frequência, ela não consegue ver a espiritualidade ajudando ela. Então ela questiona a Deus, Deus, por que isso aconteceu? Ai, por que isso? Por que está acontecendo isso comigo? Então, muitas pessoas você já viu falando isso, tá? Então, é o momento ali da dificuldade, né? Porque ela não está entendendo o que está acontecendo. É normal, todas as pessoas passou por isso, tá? Aí ele fala, é importante reconhecer esse desafio. Então, é importante reconhecer que faz parte do desafio e buscar um apoio, né? Na comunidade de fé, no grupo espiritual, bem como a práticas espirituais. Então, você buscar aí para você não deixar que a fé, a confiança em Deus caia. É na hora da dificuldade que a gente tem que buscar. E o pior de tudo é quando, né, um caldo engrossa, as pessoas buscam, tá? Deus, tá, pessoal? Aí vai buscar uma oração de um pastor, vai na missa, vai fazer alguma coisa, né? É quando o caldo está engrossando, tá? Aí práticas espiritual que ajuda a restaurar o foco e a conexão com Deus. Então, restaurar ali para restaurar a conexão, porque você, pelo o acontecimento, a dificuldade, né? O caldo engrossou, você desalinhou. Então, houve um de desalinhamento da frequência da sua essência espiritual. Então, você tem que voltar. O nosso difícil é isso, pessoal, para a gente, tá? Essa é a nossa dificuldade aqui nessa realidade. Por isso que tem momentos a gente altos e baixos, altos e baixos. É isso, a gente às vezes está com a frequência boa, mas depois a gente está embaixo também, tá? Pela notícia, pela coisa que aconteceu. É isso que acontece com a gente aqui, pessoal, tá? É normal, tá? Porque a gente está aprendendo a ser humano. A gente está aprendendo a entender as emoções. Então, não é fácil. É normal a gente ter essas coisas, tá? Aí ele fala, o benefício do alinhamento, ainda bem que tem benefício, né? São vastos e impactantes. Além de promover paz interior, é um sinal de que você está alinhado quando sente paz. E satisfação pessoal, essa pessoa fortalece a fé e a confiança em Deus. Então, quando aquela pessoa tem paz, ela está com a fé robusta, ela está confiando em Deus, então ela está alinhada aí, tá? Espiritualmente. Aí ele fala, as pessoas espirituais que buscam
o alinhamento espiritual frequentemente relata uma maior clareza em suas decisões, um senso de propósito, então, tem propósito de vida, né? E uma vida mais abundante, então, uma vida mais rica, mais de alegria, de paz, de felicidade. A conexão com Deus traz esperança, alegria, mesmo em tempo de dificuldade. Então, mesmo quando está a dificuldade acontecendo, você vai estar nessa frequência. É difícil chegar nesse limiar? É difícil, porque olha a perturbação que a gente enfrenta aqui, pessoal. Então, de vez em quando a gente cai, tá? A gente baixa a frequência, alguma coisa, alguma notícia, né? Principalmente quando acontece alguma coisa com nossos familiares, alguma coisa assim, tá, pessoal? Porque a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, tá? Com essas emoções, com essas coisas que a gente está aprendendo, tá? Não se culpe quando você está vindo aí espiritualmente bem. Não se culpe na hora que você tiver uma escorregada, tá? Uma escorregada na maionese. Tá, tá certo, pessoal? Não se culpe, é normal que a gente oscile, ter uma oscilação dessa frequência, mas a gente volta, tá? O negócio é você ter compreensão disso e voltar para a frequência elevada, esse alinhamento espiritual, tá? Aí ele fala, o alinhamento espiritual não se limita a momentos de culto, de oração, da meditação, mas deve ser um parte integrada da vida cotidiana. Então, não é aquele só momento que você está no culto, está ali fazendo oração, meditação. Não é só aquele momento, tá, pessoal? Você tem que manter essa frequência no seu cotidiano. Então, com práticas, né, de fazer o bem. Então, para que a frequência ela esteja ali alinhada com o que você está falando. Porque é isso que acontece com os evangélicos, né? Que eu vejo a maioria, né? Que estão no grupo religioso. Lá no culto eles estão orando, tá lá ele. Mas quando ele sai, tá agindo igual as outras pessoas, fazendo cada coisa aí, pessoa errada, mentindo, fazendo coisa, enganando pessoas. Aí, pessoal, como é que você vai manter a frequência boa espiritual? Você está alinhado com sua alma, pessoal. É isso que eu fico falando aqui, tá? Principalmente dos evangélicos, que eu vi muito isso acontecer, tá? Então, desalinha totalmente você da frequência espiritual. Aí ele fala, isso significa aplicar os princípios espirituais em toda a área da vida. Então, você tem que aplicar esses princípios, né, ético, moral, na sua vida diária. Mas as pessoas não aplicam, aí não tem como, tá, pessoal? Não tem como você ficar alinhado espiritualmente. Essas coisas que acontecem, tá? Tá acontecendo, tá? Em muitos grupos religiosos é assim. Aí quando a coisa engrossa, que ele vê que precisa espiritualmente, ele corre para o grupo, corre para a igreja, né? Que ele diz que é igreja, ele corre para o lugar lá, para eles ficarem lá. É assim que as pessoas estão se comportando, tá, pessoal? Ele fala, incluindo relacionamento, trabalho e lazer. Então, você tem que incluir isso tudo no seu relacionamento, no seu trabalho, no seu lazer. Você tem que incluir todos esses, aplicar esses princípios em todas essas áreas. Mas não fazem, tá, pessoal? Eu sei disso, tá? Seus comportamentos denunciam vocês, tá? Aí ele fala, para as pessoas espirituais, viver de acordo com a fé em toda circunstância. Então, se você é uma pessoa espiritual, você tem que viver de acordo com a sua fé. A fé que está na sua alma, em toda circunstância da sua vida.
E é um testemunho poderoso do amor e da graça de Deus. Então você vai ser um testemunho aonde você for, impactando positivamente aqueles ao redor. Então, você vai impactar as pessoas positivamente, mas isso tem que vir da sua alma, pessoal. Não é uma coisa, eu sou da igreja, eu tenho que me comportar, não sei o quê. Então, tem gente que fica nessa neurose, tá? Tem gente até que tem problema de ansiedade por entrar nessa neurose. Ela acha que alguém tá vigiando ela. Tem gente lhe vigiando, tá? Tem uma nuvem de testemunho, então os espíritos estão lhe olhando. Mas não precisa ficar nessa neurose. Relaxe. Seja você mesmo, relaxe. Haja naturalmente. Tem pessoas até que não relaxam, tá, pessoal? Que entra nessa neurose, que ela é tensa, ela não relaxa. Então, por isso que às vezes ela fica, tem estresse, ansiedade. Pessoas religiosas, tá? Tem esse problema, tá, pessoal? Os psicólogos, que essas pessoas procuram escondida, tá? Tem até pessoas que pregadores, ele está com esse problema, tá? Ele procura o psicólogo escondido aí, eles não vão falar, porque o cara é conhecido, né? Então não vai falar que tem esse problema, mas eles procuram. E graças a Deus que ele procura, tá? Quando ele está com a dificuldade. Mas por que ele está entrando aí? Por causa disso, pessoal. Tá? Tem que ser uma coisa de alma, natural sua. Mas essas pessoas colocam a máscara, tá? Esse é o problema. Aí o que mais, pessoal? Ele fala identificar se você está alinhado espiritualmente envolve uma autoavaliação honesta. Então, você tem que fazer uma autoavaliação honesta de você mesmo. Será que eu estou espiritualmente, estou alinhado espiritualmente com os valores, a ética, a moral espiritual? Será que eu estou alinhado? Olhe se você está agindo. O que é que você está pensando? O que é que você está falando? Então, é isso que você fazer uma autoavaliação sua. Se você não tiver, pessoal, diga, não tô alinhado. Então, tem que buscar aí. Então, seja sincero. Então, isso vai ser um passo importante para você se alinhar com a sua alma. Por isso que tem que ser, ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, tem que ser de toda a alma, todo o coração. Tem que estar honestamente com você. Então, a primeira pessoa que você tem que ser honesta é com quem? Com você. Então, quando você ser honesta com você, você vai ser honesto com as outras pessoas. Entende, pessoal? É claro, né? Estão entendendo o que é o alinhamento espiritual? Qualquer coisa, deixa aí sua pergunta, tá? Aí ele fala, pergunte a si mesmo as suas ações diárias, reflete suas crenças e valores. Então, pergunte a você, será que eu estou refletindo diariamente na minha ação diária? Como é que eu estou? Está refletindo o valor interno da minha alma? Valores éticos, morais? Ou estou mentindo? Eu saio da igreja e começo a enganar pessoas para eu querer ganhar dinheiro. Você tem que ser honesto com você, tá, pessoal? Aí ele fala, você se sente em paz com as suas decisões? Então, você se sente em paz na hora que toma umas decisões? Se você aquilo fica incomodando, é que você não tomou de acordo com a sua alma. Então, a sua alma está cobrando aquilo de você. Tá, esse sentimento de peso, de culpa, não está de acordo com a, tá? Ele fala, existe uma sensação de propósito em sua atividade. Então, você tem que tomar de acordo com o propósito da sua vida espiritual. Esses são sinais de que você pode estar
em alinhamento espiritual. Então, se você respondeu sim para essas perguntas, você está alinhado com sua essência espiritual, tá? É o alinhamento espiritual. Ele fala, caso contrário, pode ser necessário refletir sobre o que está causando esta desconexão. Então, se você não está, você reflete o que é que está causando isso, a minha desconexão. Então, você começa a trabalhar para melhorar e buscar a forma de restaurar a harmonia. Então, é isso que você tem que fazer, pessoal. Veja, seja sincero com você, eu estou agindo corretamente? Como é que eu estou fazendo? Entende? Veja se está aí. Entende, pessoal? De acordo com que a espiritualidade, o seu ser espiritual. Se você não está, reconheça. Nossa, eu estou fora. Né? O que é que está causando essa discussão? Esse comportamento aqui. Essas coisas eu tenho que melhorar aqui. Então, melhore. Vamos buscar as práticas espirituais. Buscar ajuda terapêutica. Está com coisas emocionais já desde a infância? Trabalhe isso. Entende, pessoal? É isso que é trabalhar a espiritualidade. Aí ele fala, a intuição desempenha um papel vital no alinhamento espiritual. Por quê? A gente tem que ouvir ela. Você tem que estar conectado, ouvir ela para ela direcionar você. Muitas vezes nossa intuição nos guia em direções a decisões que estão alinhadas com o nosso verdadeiro eu. Então, com a nossa verdadeira essência. Então, ouça ela vai orientar você certo. Você que está alinhado, tá? Não deixe de ouvir essa intuição, que ela vai direcionar você corretamente, de acordo com aquilo que está na sua alma. Aprenda a confiar na sua intuição. Pode ajudar a tomar decisões que ressoam com as suas crenças e valores. Então, com a crença em Deus e com valores éticos e morais. A intuição ela vai levar a que você tome decisão que não seja uma decisão errada para a sua vida. E é difícil as pessoas confiar na intuição, tá, pessoal? Às vezes a gente espiritual também, a gente fica assim, né? Porque às vezes leva a gente a sair de um desconforto, a gente não entende o que é a espiritualidade, porque ela está vendo lá na frente, a gente não está vendo lá na frente, a gente está vendo aqui agora, tá? Aí ele fala, isso pode incluir seguir o caminho profissional, relacionamento, ou até mesmo a escolha de vida que parece correta em um nível mais profundo. Então, você vai tomar decisões na sua carreira, no relacionamento que você vai ter. A intuição vai ajudar você nisso, tá? Porque você vai fazer escolha de acordo com o seu propósito de vida, né? Que você veio fazer aqui, que tem um nível mais profundo. Então, ela sempre vai fazer com que você tome decisões com esse nível mais profundo, a intuição. Então, ela desempenha um papel importante no alinhamento espiritual, porque ela vai alinhando você com essas coisas mais profundas. Tá certo, pessoal? Então, vamos parar aqui. Já 53 minutos ali, tá? Tá ótimo. Eu acho que vai dar para você entender aí essa primeira parte e eu vou trazer na segunda parte aí os versículos bíblicos e vou colocar mais alguma pitadinha de sal nesse nosso vídeo, tá certo, pessoal? Então, até a segunda parte.